Eu e essa máscara também, bispo. Acho que não está na Bíblia. Estou querendo achar um versículo também. Não está na Bíblia não, né, bispo? Bem, por falar em sertão, bispo, eu estou tão feliz que a minha filha mais velha, a Loís, está aqui nos visitando, né, morando lá em Janaúba. Fica em pé, filhinha, por favor, o pessoal te conhecer. Quem não conhece, graças a Deus, está lá no sertão, é nossa médica, missionária, lá em Janaúba. E ela é uma das responsáveis pelo central lá de Covid, né, que trata essa parte toda. São 52 municípios, né? Mas não está com Covid não, tá, gente? Está ali, já está tudo certinho, está tudo testado. Mas graças a Deus. Foi como o bispo Antônio estava comentando a respeito do sertão, a gente às vezes conversa. Teve um senhor, ele chegou a falecer, né, filhinha? O senhor não tinha dinheiro para comprar máscara, ele chegou lá com uma cueca no nariz. Era o que ele tinha para se proteger. Um outro andou 138 quilômetros de moto, a moto quebrou no meio do caminho, teve que completar a viagem de caminhão, né, na carona num caminhão, para pegar um remedinho que é entregue lá na unidade. Então, a realidade não é a mesma em todos os locais do nosso país, né? Mas Deus tem nos dado graça, e a igreja lá em Janaúba tem crescido, mesmo na pandemia. Eles estão com um problema lá, a quantidade de pessoas permitida já está no limite. Domingo passado teve que ficar noutra salinha, porque já chegou no limite da igreja. E teremos batismo esse mês lá. 7 pessoas? 7 pessoas não serão batizadas agora nesse mês. Então, apesar de tudo, apesar de pandemia, de tudo mais, a igreja tem crescido, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu quero continuar nos nossos estudos, mas vamos fazer o seguinte. Eu, ouvindo as mensagens, se você que não esteve presente, quiser acompanhar todas as mensagens pela manhã essa série de estudos do Antigo Testamento, estão lá. Você pode entrar na página da igreja, no YouTube, estão lá. No aplicativo, é mais fácil até de encontrar, estão todas as mensagens da manhã. Se você... nós estávamos parados no livro de Reis e Crônicas, nesse período. Semana passada falamos sobre a vida de Josafá. Eu peguei um dos reis e nós fizemos assim um panorama, né, para a gente entender o que acontecia naquele período. Então você pode acessar as mensagens da manhã, e os cultos da noite estão sendo gravados e sendo colocados tanto o louvor como a palavra. Tá bom? Então, se você quiser, eu sei, gente, que eu vou dizer como Paulo, ao vivo já é ruim me aguentar. No Facebook, né, que é pior ainda, você só ouve, entendeu? Você põe lá no YouTube, coloca um fone e pode ir trabalhando, não precisa ficar olhando não, porque eu sei que é muito difícil. Mas dá para você ir ouvindo e acompanhando, para você que não pôde vir nas semanas anteriores, tá bom? E eu gostaria de falar, para mudar um pouquinho, e para fazer um contraponto a respeito da vida de Jó. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Jó, no capítulo 36. E foi muito boa essa palavra do bispo, tem tudo a ver com o que nós vamos falar, e nós não combinamos. Então é muito bacana ver Deus agindo assim também. Jó, capítulo 36, versículo 15. Diz assim, se você preferir acompanhar pelo telão, você que está acompanhando pelo YouTube, o texto vai aparecer aí embaixo, diz: ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Pai querido, eu peço que o Senhor, de uma forma muito especial, fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração nessa manhã. Como o Senhor falou através dos cânticos, através do bispo Antônio, que o Senhor continue ministrando e falando a cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma surpresa desagradável que eu tive é que eu percebi que eu estou pregando 52 minutos pelas manhãs. Eu acho que isso não está na Bíblia também não.
Então, deu 11h30, independente de onde eu estiver, a gente para, tá bom? A gente continua na semana que vem. Porque aí alguém falou, arredonda para 60. Eu falei, eu acho que isso não vem de Deus. E eu estou vendo as mensagens lá, eu vejo 52 minutos, aí depois deu 57. Eu falei, Jesus amado, ninguém aguenta. Então, deu 11h30, a gente termina, tá bom? Porque a gente entrou no livro de Jó, né, se você for seguindo, não é uma questão de cronologia. Primeiramente, porque o livro de Jó é muito difícil entender, assim, tem um consenso de quando ele foi escrito. Tem muita divergência a respeito da cronologia do livro de Jó. Como faz parte dos livros poéticos, né, como Salmos, como Cantares, não tem muito dado assim, histórico para você dizer foi exatamente nesse período que ele foi escrito. Mas eu quis inserir, juntamente com o estudo de Reis e Crônicas, porque nós vimos no livro de Reis e Crônicas um binômio, que é o seguinte: se você for fiel a Deus, se você servir a Deus, a nação, quando tinha um governante, ou quando tinha os profetas que serviam a Deus, que falavam do amor de Deus, e o povo se convertia, a bênção vinha, a prosperidade acompanhava. Quando a nação se distanciava de Deus, se envolvia com coisas que Deus não se agrada, se distanciava do propósito de Deus, a maldição, a pobreza, a doença vinha. Então, essa ideia de causa e efeito, ela é muito clara no livro de Reis e Crônicas. Aqueles que serviram a Deus, Deus abençoou e prosperou. Aqueles que foram maus, que pecaram contra Deus, tiveram problemas. E por que eu quero compartilhar com os irmãos sobre o livro de Jó? Porque não dá para colocar Deus numa caixinha. E o livro de Jó quebra essa lógica. Na verdade, o livro de Jó segue uma lógica inversa a essa. O que mostra o livro de Jó? Diz a palavra que Deus olhou para a terra e viu um homem justo, um homem íntegro, uma pessoa que se desviava do mal. Se você pega Jó e coloca no livro dos reis, tem tudo para dar certo a vida dele. Porque ele fazia tudo aquilo que Deus buscou naqueles reis, nos governantes, nos profetas. Que fossem homens fiéis, que fossem homens tementes a Deus, que se desviassem do mal, que fossem íntegros, sem máscaras. Fica a dica. Né? Que fossem pessoas que não fossem duas caras. Jó era esse homem. Só que por causa disso, sobreveio um grande sofrimento a ele. E esse sofrimento não veio por iniciativa de Satanás. Na verdade, o agente, o estupim de todo esse problema na vida de Jó é o próprio Deus. Diz o texto que Deus estava lá, Satanás veio, chegou até a presença de Deus, mansinho, como ele sempre chega, falando baixo. E aí Deus fala assim, vem cá, você viu meu servo Jó? Deus que provoca. Você viu meu servo Jó? Aí Satanás fala assim, tudo bem, mas o Senhor dá tudo para ele. O Senhor abençoa ele. Então uma pessoa abençoada que nem Roger, não vai nunca blasfemar. Tá uma benção, família abençoada, tudo na benção. Esse homem não blasfema nunca. E aí Deus falou assim, não no Roger. Deus falou assim, então vai lá, toca nele. Tira tudo que é dele. Você só não mexe com a saúde dele. O restante, você pode colocar tudo, menos Covid. E aí e o homem perdeu tudo que tinha. Pensa bem, gente. Perdeu todos os bens. Até aí, recupera, trabalhando. Perdeu todos os filhos, não tem como recuperar filho. Em um momento só. E aí Satanás, diz o texto, que quando Jó teve essa notícia de que tinha perdido todos os filhos e tinha perdido todos os seus bens, ele disse, louvado seja o Senhor. Eu vim nu e eu volto nu, está tudo certo. Aí Satanás falou assim, aí Deus falou, viu? Gostou? Gostou da postura? Tirou tudo e viu? Aí
Satanás falou, olha, mas é o seguinte, se você disser que ele vai ficar com Covid-19, aí o caboclo te larga. Porque qualquer pessoa dá tudo pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Aí Deus falou, então vai lá e toca ele. E você pode tocar no corpo da saúde dele. A única coisa que você não vai tirar é a vida. E diz o texto que nesse exato momento, quando Satanás tocou na vista sobre Jó, Jó ficou coberto de feridas, da cabeça à planta dos pés. O sofrimento dele era tão grande que ele foi afastado da cidade. A única coisa que ficou para ele foi a mulher, e eu nem sei se foi uma grande coisa assim, né, porque ela teve hora que ela atrapalhou mais, e 3 amigos. Esses 3 amigos de Jó, Elias, Bildade e Zofar, se você puder decorar esses nomes, é importante, vai cair na prova. Esses 3 homens eram amigos de Jó. Foram os que ficaram. Porque, obviamente, o caboclo perde dinheiro, perde saúde, os amigos vão embora. Mas esses não, eram amigos de Jó mesmo, era gente que gostava dele. Diz o texto que esses 3 amigos de Jó, quando o viram, choraram durante 7 dias. E ninguém teve coragem de falar nada. Você já teve uma situação em que você não sabe o que falar para a pessoa? Eu já tive. Eu já fiz, por exemplo, enterro de criança. É uma das piores coisas, você não tem o que falar. Não há nada que você possa falar que traga consolo para aquela mãe, para aquele pai. É totalmente o inverso da natureza. Um pai, uma mãe enterrar um filho. E é muito difícil. E os amigos de Jó ficaram 7 dias calados, chorando juntamente com ele. Fazendo o que a Bíblia fala. Chora com os que choram. Né? Apesar de não estar escrito isso na época, mas é verdade. Jó, por causa do seu sofrimento, ele chega a amaldiçoar o seu nascimento. Ele diz, olha, antes minha mãe tivesse tido um aborto natural. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci, porque a quantidade de sofrimento que estava sobre ele. Só que, no final do livro de Jó, você vai ver Deus repreendendo esses 3 amigos de Jó. E parece estranho, fala, poxa, eles apareceram no momento da tristeza, no momento da aflição. Eles fizeram algo que muitos não fariam. Porque, vamos pensar, hoje em dia, com o Covid, que é um tratamento relativamente fácil, você não pode, você evita, o contato, está todo mundo distante aqui. Naquela época, a pessoa que apresentava feridas, tipo lepra, que era contagiosa, era um problema. As pessoas ficavam fora da cidade. Você imagina, por conta do tamanho do contágio e o medo das pessoas. Então, esses amigos, eles foram além, porque eles ficaram com Jó. Eles foram até perto. Então, poxa, e por que Deus, diz a Bíblia assim, a Bíblia termina dizendo assim, a minha ira se acendeu contra vocês, contra os amigos de Jó, pois não disseram de mim o que era certo. Deus disse, a minha ira, deixa eu ver o nome decorado aqui, Elias, Bildade e Zofar, me acendeu contra vocês, porque vocês falaram coisas erradas ao meu respeito. Eu separei 3 frases, uma de Elias, uma de Bildade e outra de Zofar, que vão resumir o pensamento deles. Um deles diz o seguinte, Elias fala assim, Jó, acaso já pereceu algum inocente? Elias vai fazer um texto, porque é um livro poético, e eles vão fazendo questionamentos e respondendo. E dos questionamentos que Elias faz é o seguinte, é impossível um inocente perecer. Uma pessoa inocente que não tenha culpa, não passa por esse sofrimento, não passa por sofrimento. Um outro momento, uma outra frase dita foi, quem semeia mal e iniquidade, colherá isso. E é uma outra defesa que é feita por esses homens. Ou seja,
Se você está colhendo iniquidade, é porque você semeou iniquidade. Se você está colhendo o mal, é porque em algum momento você semeou o mal. Não é impossível alguém colher o mal semeando o bem. E isso não está totalmente errado. Não está errado. Mas existem outra vertente, uma outra forma de ver. E em outro momento eles disseram assim: Jó, quanto a mim, eu buscaria a Deus e entregaria a Ele a minha causa. De certa forma, eles estão defendendo a seguinte tese: o que você está passando tem a ver com o fato de você não estar buscando a Deus o suficiente. Se você chegou nesse estágio de sofrimento, você chegou porque você não buscou. Como é que Deus depois chega e fala assim: vocês falaram coisas erradas a respeito de mim, sendo que essas frases são bíblicas? Gálatas fala sobre isso. Quem semeia, fala a respeito de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Gálatas está dizendo isso. Quanto a buscar a Deus, é um imperativo, buscar o Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. E por que Deus fala assim: vocês falaram coisas erradas? É porque a interpretação dessas coisas, a forma como a gente entende essas coisas é muito complicado. Pode ser muito leviana. Você vai olhar para alguém e essa pessoa está sofrendo, aí você fala: está sofrendo porque semeou mal. Aí você vê um irmão que abriu um negócio, tinha tudo para dar certo, não deu certo, você fala: opa, não buscou a Deus. Se tivesse buscado, quanto a mim, eu teria buscado. Deu para perceber? O problema não está na frase em si, mas na forma como julgamos as pessoas. E de certa forma, esses 3 amigos de Jó estão julgando a ele. Eles estão colocando sobre ele a responsabilidade do bom e do mal. Somente sobre ele. E de certa forma não está errado, porque nós sofremos sim consequências negativas de atos errados, mas a vida não se resume a isso. Muitas vezes estamos passando por aflições, por momentos difíceis, que não é consequência simplesmente do que plantamos. Há outras coisas que nós precisamos observar. E o grande problema era julgar Jó. É muito fácil, nós temos a facilidade de julgar as pessoas. Se a pessoa não está bem, você pensa assim: o casamento dessa pessoa não deu certo porque também há os princípios aí descumpridos. Será? É muito fácil eu julgar. Eu fico imaginando Jó sendo indagado por aquilo e investigando a vida dele. E é exatamente isso que vai acontecer. Jó fala assim: gente, até troco de pão, eu sempre fui fiel. Ele fala assim: eu nunca defraudei ninguém. O troco do jornaleiro eu sempre conferia, se o caboclo devolvesse um pouquinho a mais, eu devolvia para ele. Jó começa a olhar para si, para buscar em si as suas respostas. E esse foi o grande problema. Esse é o grande problema do sofrimento. Quando nós achamos que todas as respostas estão em nós. É porque fizemos isso, é porque deixamos de fazer aquilo. Isso é um problema, porque não há apenas essa forma de se ver a vontade de Deus, a relação de Deus conosco. Está dando para você entender? O problema desses 3 amigos de Jó é que eles não conseguiam ver a bondade de Deus naquela situação. Há pessoas que não conseguem ver a bondade de Deus em momentos de aflição. É como se Deus deixasse de ser bom. E Deus sempre é bom. Deus sempre é amoroso. Aí tem pessoas, às vezes nós, quando estamos diante de uma situação ruim, a gente fala: como é que Deus permite isso comigo? Eu não falhei, eu não fiz isso errado, não fiz aquilo. A gente deixa de ver a bondade de Deus só porque a situação ficou difícil. Deus nunca vai ser ruim. Amém? Deus nunca vai ser ruim.
Quando você está passando por uma doença, quem aqui já teve que lutar, por exemplo, contra um câncer, contra uma doença que é difícil, que é grande, a luta, que o trabalho é grande? Quantos não questionam a si mesmo? Onde eu errei? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu deixei de fazer? Aí aparece às vezes um grande amigo, uma grande amiga, e fala, preciso orar mais, né? Você tem buscado ao Senhor? Você tem lido a Bíblia? Não é complicado. A grande questão é que ler a palavra, buscar a Deus, está tudo correto. Semear boas sementes é bíblico. O problema está na forma como julgamos as pessoas. Aí vem um jovem, aparece um jovem, porque Jó tinha mais amigos. E Jó conhecia um rapaz chamado Eliú. Eu acho muito interessante na forma como Eliú se apresenta, capítulo 32. Ele chega todo acanhado, porque ele é o mais novo de todos. Ele fala, gente, olha, a conversa aí está no nível lá em cima. A conversa aí é de gente que tem experiência. Eu gostaria, assim, de com muito cuidado, entrar nessa conversa e fazer algumas considerações. O que eu acho legal em Eliú? Ele é o primeiro que chama Jó de Jó. Ele é o primeiro que chama Jó de Jó. É porque a gente não dá tempo de entrar nisso tudo, mas se você vê a forma como as outras pessoas se referiam a Jó, era sempre a ver com o problema dele. E Jó, Eliú, ele começa respondendo Jó. Pois na tentativa de se justificar, Jó também fez um bocado de questionamento, inclusive a Deus. E aí a primeira colocação de Eliú é assim, Jó, você não está com essa bola toda. O que aconteceu? Os caras foram falando, Jó, você não presta, você está passando pelo mal por conta disso, porque você não ora, você não vai no culto, você não assiste às lives, você não vai no culto presencial, você não faz isso, você não faz aquilo. E aí Jó começou a falar, peraí, não é isso não. 8h30 hoje eu estava lá assistindo a live. Deu problema, mas eu era lá, estava lá, eu era um daqueles que estavam ali esperando. Eu participei das orações, eu tenho orado todo dia, tenho lido a Bíblia e tal. E ele começa a se justificar e se achar bom demais, porque existe um outro lado da moeda. O outro lado da moeda é o seguinte, eu faço tudo certinho, então Deus não tem o direito de permitir coisa ruim comigo. E esse foi o lado para onde Jó foi. E aí a primeira colocação de Eliú é, você não está com essa bola toda. Jó, com todo respeito, você precisa baixar a bola. Eliú demonstra que Deus Todo-Poderoso fala através da revelação, mas fala também através do sofrimento. Eliú também mostra a Jó que em meio a sofrimento há espaço para a graça de Deus. E Eliú também diz que há uma diferença entre o sofrimento do justo que se arrepende e o sofrimento do ímpio que não se arrepende. E nós vamos falar sobre essas três ideias. Eu acho muito interessante porque Eliú diz assim em Jó 34, 14 e 15. Olha que palavra interessante desse garoto. Jó 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. O problema é que Jó, na sua tentativa de se justificar, ele só tinha um culpado para esse negócio, é Deus. E aí Eliú fala assim, se Deus pensasse só nele, o que ele faria? Ele recolheria o seu espírito e o sopro. Eu vou traduzir isso aqui em outras palavras. Se Deus não quisesse ter problema, ele matava a gente. Entendeu? Se Deus não quisesse ter preocupação, aborrecimento, se Ele não quisesse ter sofrimento, nada, Ele tirava a nossa vida. Era muito mais fácil. Se Deus acabasse com o planeta Terra amanhã, não ia faltar nada para Deus. Ele não ia perder nada. Não ia ter vazio no coração de Deus. Nada, porque Ele já é completo, Ele é pleno.
Isso não quer dizer que Ele não nos ame. Justamente por Ele nos amar, é que Ele nos mantém vivos. Se Ele não quiser, você falar assim, gente, aquele planetinha ali, perto do Sol, dá um jeito nele lá, some com aquele negócio. Se Deus pensasse somente em si, Ele faria isso, não teria problema. Olha a grandeza, olha a forma de ver diferente. Então vamos fazer o seguinte, eu separei 3, vou falar só de 1 e 2 a gente fala na semana que vem, pode ser? O primeiro texto, eu quero destacar essas 3 palavras de Eliú, está em Jó 35, verso 14. 35, 14. Jó 35, 14. Diz, Jó, ainda que dizes que não o vês, está falando com relação a Deus, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Ainda, você pode pôr seu nome aí, João, Francisco, Pedro, Hortuan, ainda que dizes, não está dizendo isso não, que não os vês, a tua causa está diante dele, e por isso espera nele. A sua causa está diante do Senhor. Você pode não estar vendo, mas Deus está cuidando do seu problema. Eu acho muito interessante isso, porque o texto que o bispo Antônio falou, fala justamente disso. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Gente, se Jesus tem uma oportunidade de dar uma promessa e fala uma frase dessa, é para dispersar a multidão mesmo. Porque se ele dissesse, no mundo tereis vitória, eu estava dentro, né? Todo mundo estava dentro. No mundo tereis alegria, pronto. Aí Jesus fala, no mundo tereis, você fala, agora vem uma coisa boa, aflições. Você fala, como é que Jesus fala um negócio desse? E no finalzinho lá, nos últimos momentos, ele tinha que ter dito outra frase. Podia ter ocultado, podia ter sido só a segunda parte. Tem de bom ânimo, eu venci. Mas ele começa dizendo como? No mundo tereis aflições. Essa é uma promessa de Deus para nós. Amém? Só que você não precisa ficar preocupado. Ele vai te dar vitória também. Amém? E por que nós podemos descansar nisso? Deus está vendo o que você está passando. O problema do sofrimento, da aflição, da angústia, é que ela causa em nós a sensação de que Deus não está se importando. Muitos de nós, quando passamos pela aflição, pelo problema, achamos que nós estamos passando por aquilo porque Deus não se importa. Não importa como está a sua família, Deus está vendo a sua família. A sua família está diante dele. A sua casa está diante dele. Os seus sonhos, os projetos, as vontades do seu coração estão diante de Deus. E Eliú está falando isso a um homem que perdeu tudo, perdeu saúde, não tinha esperança, expectativa nenhuma. Por um lado, os seus amigos estavam dizendo, você está fazendo isso por culpa sua. Por outro lado, ele estava dizendo, eu não tenho culpa nenhuma, quem é culpado é Deus. Aí chega Eliú e está dizendo, essas coisas estão acontecendo justamente porque Deus olha para você, Jó. A sua vida está diante de Deus. Porque o grande problema do sofrimento, talvez esse seja um grande pecado, é um cristão que conhece a Deus, pensar que Deus o abandonou, que Deus o deixou. Porque se Deus foi capaz de entregar o seu único filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, será que ele iria se esquecer de você? A Bíblia diz, ainda que seu pai, que a sua mãe, que seus pais biológicos te esqueçam, eu jamais me esquecerei de você. Aí, às vezes, por causa da aflição, da dor, da doença, a gente imagina que Deus ficou indiferente. Não, não tem nada a ver com isso. Deus jamais, isso eu posso afirmar com toda certeza, Deus jamais é indiferente à dor do ser humano. Deus jamais.
Isso não quer dizer que o ser humano não passe por dor. Isso não quer dizer que Deus vai livrá-lo de toda a dor. Isso quer dizer que Deus sente o que você está sentindo. Ele percebe. É uma das, para mim, das grandes lições do menor versículo do Novo Testamento. Porque o menor versículo do Novo Testamento diz: Jesus chorou. É um choro humanamente mais sem sentido, se você for pensar como eu. Olha como é que é a história. Jesus está lá na cidade, tranquilo, bacana, estava um pouquinho longe de Betânia. Ele estava a uma distância de 2 dias de Betânia. Alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, o seu amigão Ló, nossa, eu estou querendo falar Lázaro, meu Deus, fugiu o nome do homem. Obrigado, Lázaro. O seu grande amigo Lázaro está doente, pegou Covid. Olha aí, não usou máscara, fez aglomeração, está Lázaro doente. Você imagina que Jesus é amigo de Lázaro. Jesus ficou preocupado, falou: gente, pega o Uber, liga para o Uber Black. De jeito nenhum. Diz o texto, Jesus demorou 2 dias onde ele estava. 2 dias. Aí, depois de 2 dias, Jesus falou assim: vamos lá visitar o meu amigo, ele está dormindo. Aí o pessoal: uai, mas disse aqui ele está doente. Ele falou: não, vamos lá que nós temos que ressuscitá-lo. Aí o pessoal falou: mas peraí, ressuscitar quem está dormindo, você está... Jesus falou: não, vamos lá, nós vamos ressuscitar Lázaro. Vamos, gente. 2 dias. Quando Jesus está chegando na cidade, as irmãs de Lázaro, primeiro vem Marta e diz: olha, o senhor não é amigo assim como eu pensei, não. Porque se o senhor fosse amigão mesmo, o senhor teria vindo no começo. E se o senhor tivesse aqui, não teria tido problema. Essa frase de Marta não é muito parecida com a frase de Eliú? De Eliú, dos amigos de Elifaz, Bildade, Zofá? Se o senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, o problema foi porque o senhor não veio. O problema é que o senhor não se importou. O problema é que o senhor parece que não achou que isso fosse interessante. É o seu amigo. Aí vem Maria. Maria também se lança aos pés do Senhor Jesus. Ela fala praticamente as mesmas coisas. Diz o texto que Jesus pede licença e vai até perto do túmulo de Lázaro. E aí diz o texto sagrado em João: Jesus chorou. Peraí, Jesus, o senhor tem Alzheimer? Desculpa. O senhor tinha dito lá atrás que o senhor iria ressuscitá-lo. Ninguém nem sabia que ele tinha morrido, o senhor já sabia que ele ia morrer e já sabia que ele iria ressuscitar. A própria oração de Jesus não deixa ele não está com dúvidas. Ele diz assim: Pai, eu estou orando aqui, mas não é porque a gente tem um problema, eu já sei o que o senhor vai fazer. Eu só quero que essas pessoas saibam que a gente tem, que o senhor me responde sempre. A oração de Jesus demonstra que ele não está preocupado se Lázaro vai ou não ressuscitar. Ele sabe que Lázaro vai ressuscitar. Por que Jesus chora? E eu só consigo encontrar uma resposta. Pode até não ser a melhor, mas é porque, ao meu ver, Jesus ele é capaz de sentir a nossa dor. Ele é capaz de chorar, não porque não sabe o que vai fazer. Ele chora porque você está chorando. Isso é empatia. Isso é compaixão. Isso é alguém que é capaz de sentir o que você está sentindo. Ele é todo poderoso. Ele não tem limitações, mas eu tenho. E ele sabe que essas limitações me fazem sofrer. Deus sabe que essas limitações me trazem angústia, me trazem aflição. E ele é capaz de sofrer juntamente comigo. Isso é impressionante no caráter de Deus. Um Deus que está vendo. E quando a Bíblia fala que ele está vendo, não é aquela coisa longe, é que ele é capaz de perceber, sentir o que você está sentindo. Se tem uma coisa que Deus jamais será, é indiferente a você. Tanto as suas alegrias, como as suas tristezas, as suas decepções, as suas limitações. Aí você fala: mas por que Deus não me deixa ilimitado como Ele? É porque aí você precisa vir domingo que vem, que a gente termina falando justamente sobre isso. Porque Deus não acaba com as minhas limitações. Já que Ele quer o meu bem, Ele podia simplesmente acabar com o meu sofrimento.
e nós vamos falar sobre isso na semana que vem, tá bom? O que eu queria que você guardasse no seu coração é que Deus está vendo e Ele é capaz de sentir a sua dor. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Porque Ele diz, olha, a tua causa está diante de Deus. Está diante de Deus, Deus está vendo. Deus está sentindo a sua dor. E eu acho que isso deveria ser o suficiente para nós. Deus está conosco. Por isso que a sua promessa é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí eu chego a dizer que Deus não é muito ligado, Jesus não é muito ligado no celular. Porque, às vezes, a gente está junto com outra pessoa, mas a gente não está com ela, né? Hoje a gente está assim no celular, né? A gente está comendo com a mesma pessoa, está assim. A pessoa está falando, você está... Nós não somos assim? Ou só sou eu que sou assim? Você está tão... Eu acho que Jesus não gosta muito de celular. Porque quando Ele diz, eu estou com você, Ele está percebendo você. Ele está sentindo o que você sente. Entendeu? Ele não está indiferente. Então, para essa manhã, você fica com essa certeza, você que está acompanhando através do YouTube, pode ser amanhã, pode ser à noite, saiba de uma verdade: Deus não é um Deus indiferente. Que o Senhor nos abençoe com a sua graça. Vamos ficar em pé. E agora o pessoal do louvor pode vir, né? Se você puder fechar os seus olhos por um instante. Coloque o seu coração diante do Senhor. Especialmente se você, acho que todos nós passamos por momentos de tristeza. E aí tem gente que acha que porque está tendo uma pandemia, Deus não está sabendo o que está acontecendo, Deus não está junto. Pelo contrário, Ele está junto conosco. Ele está ao seu lado, está ao meu lado. Não é porque a sua família está passando por problemas difíceis. Não é porque você não... aqueles projetos não deram certo, que Deus esteja indiferente. Não, Deus conhece seu coração. Deus nos conhece a todos nós. Pai querido, eu quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão acompanhando, que estão presentes aqui nesse culto, aqueles que estão assistindo pelo YouTube essa palavra. Ó Deus, muitas vezes nós somos tão levados pelos resultados, e que são tão importantes, sim, mas às vezes nós achamos que os resultados são determinantes. Quando nós assumimos um desafio, um ministério, e as coisas começam a dar errado, às vezes nós questionamos a nós. Quando nós olhamos para a nossa família, para os nossos filhos, e tínhamos uma expectativa, um sonho, e essas expectativas começam a se frustrar, a gente olha de novo para dentro de nós e questionamos, e às vezes questionamos o Senhor. Quando os nossos filhos começam a andar por caminhos que não são os caminhos que nós havíamos planejado. Quando olhamos para o nosso planeta, quando olhamos para o nosso país, quando olhamos, ó Pai, ao nosso redor e vemos as coisas em desconformidade com aquilo que imaginamos ser o melhor, ser o correto, temos uma tendência muito ruim. Eu falo por mim, talvez por alguns de nós, por aqueles que estão assistindo, que é a tendência de questionar a si mesmo, as suas capacidades, as suas limitações. Mas se Deus pensasse somente em si, não permitiria que nós nos envolvêssemos na sua obra, com o seu projeto. Nós não podemos nos limitar, não podemos imaginar que tudo depende da minha própria capacidade. Outras pessoas também, ó Pai, muitas vezes ao olhar para situações assim, questionam a bondade do Senhor, questionam o amor do Senhor. Como é que um Deus bom pode permitir isso? Como é que um Deus bondoso pode permitir coisas assim?
Mas se o Senhor pensasse somente em si, o Senhor sequer permitiria que a gente respirasse. Deus não é um Deus indiferente. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus que se distancia de nós. É um Deus que é capaz de sentir a nossa dor. É um Deus que é capaz de ter empatia com o sofrimento humano, mesmo sendo, ao mesmo tempo, um Deus soberano sobre todas as coisas. O Deus do princípio e do fim, o Deus do meio. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Mesmo sendo o Deus que tem o controle da história nas mãos, que sabe exatamente como toda a história da humanidade irá terminar, é capaz de vivenciar cada momento que os seus filhos passam aqui na terra. Momentos de alegria, de euforia, momentos de tristezas, de angústia. Porque os seus olhos estão postos sobre nós. Porque Ele sente a nossa dor. Ele sabe quem somos, sabe das nossas limitações. Ainda, Jó, que você diga: Deus não está me vendo. A sua causa está diante dele todos os dias. Por isso, espere nele. Confie no Senhor. No tempo certo, tudo isso vai fazer sentido para você. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Oh, se o trovão e o mar sequendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és eis, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, estejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.